Meninos, então continuando aqui a nossa aula, gente. Então a gente vai falar agora da força mais fraquinha, que a gente chama de dipolo induzido, tá? Aí, gente, na nossa apostila, quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando aqui. A gente tem a ligação de dipolo induzido, como era tratado anteriormente, mas houve algumas divisões nessa parte da ligação de dipolo induzido, tá? Então, a dipolo induzido, gente, como o próprio nome diz, a gente viu o dipolo é aquela criação de cargas, tá? Então, nessas outras interações que a gente viu, esses dipolos são criados instantaneamente, eles são criados assim, naturalmente, né? Pelas moléculas, através da diferença de eletronegatividade. Só que toda vez que a gente fala o nome de induzido, quer dizer que aquilo está sendo obrigado, está sendo tipo meio que forçado, né? E meio que induzido a ser feito. Então, toda vez que a gente se remeter à palavra dipolo induzido ou forças de Van der Waals, tá? Ou forças de London. Então, toda vez que a gente falar essas palavras, a gente está se remetendo à mesma força, que é o dipolo induzido, né? Que tem algumas subdivisões. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o dipolo induzido é a mais fraca. Então, vamos supor, se a gente tem uma substância que faz dipolo-dipolo, uma que faz ligação de hidrogênio, a que faz dipolo induzido. Qual que é a mais fraquinha? É a dipolo induzido. Então, essa substância, vamos supor, né, que a gente tem que pôr certas condições. Vamos supor que essa molécula ela tenha massa molecular aproximada. Vamos supor, ela pesa 50 gramas. As três, a molécula, tá? Aproximadamente igual. Então, se uma for dipolo-dipolo, a outra for dipolo induzido e a outra tiver ligação de hidrogênio, a mais fraca é a dipolo induzido. É a ligação, a força intermolecular que a gente quebra com mais facilidade. Então, substâncias que apresentam interações do tipo de dipolo induzido são aquelas que têm maior volatilidade. Ou seja, aquelas que evaporam mais rápido, tá? Então, ou seja, que é mais fácil de eu quebrar. Então, elas apresentam menores temperaturas de ebulição. E outra coisa que a gente fala sobre dipolo induzido, toda vez que eu falar a palavra induzido, porque teve que ser induzido, é que esse dipolo ele não existia. Então, ele teve que ser induzido. Então, aqui, quando eu falo induzido, é porque eu tenho uma substância apolar. O que é a substância apolar? É justamente aquela que não tem cargas ali. Ela não consegue. Porque não tem uma diferença de eletronegatividade significativa. Tá? Então, se eu não tenho uma diferença de eletronegatividade, né, significativa entre os dois átomos ali que está compondo, eu não vou ter formação de dipolos, tá? Então, eu tenho uma molécula apolar. Então, a apolar é aquela que não forma aquele dipolo que eu mostrei para vocês. E isso é característica de moléculas que fazem ligação de dipolo que é induzido, justamente porque ele vai ter que ser induzido, tá? Então, vamos ver o primeiro caso aqui, que é a dipolo induzido. Então, essa aqui, a gente vai ter essa e essa, tá? Lá no slide. Quando a gente vê a de dipolo induzido, gente, essa primeira etapa você vai ter que ter. Sempre vai aparecer uma molécula polar quando eu falo induzido, tá? Você vai ter uma molécula polar e uma molécula apolar, tá? Então, olha só, tá vendo essa molécula aqui? Por que ela é polar, gente? Porque ela tem um dipolo, mais ou menos. Tá vendo essa daqui? Essa aqui não tem. Tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Olha, se eu pego o cloro com cloro, uma ligação Cl-Cl, formando Cl2, ó, Cl, Cl. Aí eu formo o composto Cl2, que é o gás cloro. Vocês conseguem perceber? Olha aqui. Gente, o cloro, ele tem uma certa eletronegatividade. Vamos supor aqui que a eletronegatividade do cloro é 3. Então, existe diferença de eletronegatividade? Quanto que é 3 menos 3? É 0. Então, o nosso momento de polar, que é resultante dessa questão, desse jogo de polaridade, é 0. Não vai existir
formação de dipolos, porque eu tenho uma molécula polar. A eletronegatividade zerou, ou então ficou próximo de zero, tá? Então, aqui eu não tenho formação de dipolos, não tem aquele mais nem menos, tá? Então, essa molécula é o quê? Apolar. Vou voltar lá para o slide. Então, ó, para a gente ter essa primeira ligação, a gente vai ter uma molécula polar e a outra apolar. No caso, aqui poderia ser o Cl, Cl, como eu falei com vocês. Então, o que vai acontecer? As duas moléculas são diferentes. Um vai ser uma substância, a outra vai ser outra, certo? Mas quando elas são colocadas em contato, pode acontecer isso aqui. Essa molécula polar, como ela tem um dipolo positivo aqui, ela pode induzir um dipolo nessa molécula. Então, ou seja, tá vendo? Essa carga positiva que está aqui, essa carga positiva que está aqui, ela pode atrair os elétrons dessa molécula, aqui eles estão, a gente considera que eles estão igualmente distribuídos, né? Então, por essa carga estar perto, ele chama esses elétrons para o lado de cá, tá vendo? Ó, igual aconteceu aqui, ó. Atrai para o lado de cá. Então, consequentemente, a gente forma um dipolo induzido. Então, por isso que a gente fala que a ligação é do tipo dipolo, né? Então, o dipolo induzido ele foi formado por quê? Por um dipolo que veio de uma molécula polar. Então, a gente fala que a ligação é do tipo dipolo, tá vendo? Esse dipolo gerou esse dipolo induzido. Tá vendo que a molécula não tinha um dipolo? Então, foi um dipolo induzido. Só que acontece, a ligação de dipolo induzido é uma ligação, uma interação momentânea. Então, isso aqui, por exemplo, se ela afastar um pouquinho mais da outra, isso pode desaparecer. Então, isso é muito, muito relativo. Por isso que ela é fraca, tá? Então, essa molécula aqui, né? Essa interação, ela é fraquinha. Porque isso aqui pode desaparecer a qualquer momento. Se ela afastar um pouco mais. Então, se afastar, ela vai ficar mais fraca ainda, tá? Então, por isso que a gente fala que a dipolo induzida é fraca, porque é induzido, vai acontecer ali, mas pode deixar de acontecer. Já no caso do dipolo, não, o dipolo vai estar lá. Aqui o dipolo foi induzido, tá? E agora, a subdivisão, né? Falando sobre a subdivisão, a gente vai ter o dipolo instantâneo e o dipolo induzido, tá? Então, necessariamente, para a gente ter um dipolo instantâneo e dipolo induzido, a gente vai ter que ter duas moléculas apolares. As duas estão apolares. Tá vendo que aqui a gente não tem cargas, gente? A gente não tem cargas aqui, tá? Só que o que vai acontecer? Vai acontecer um dipolo instantâneo, que vai gerar um dipolo induzido. Então, ou seja, deixa eu colocar aqui agora na apostila para a gente poder ler o que está acontecendo. Ó, ocorre entre moléculas apolares. Então, primeira coisa, um induzido fala apolar. Pode saber que é induzido, tá? Fritz Landau identificou que o movimento de elétrons em um átomo ou molécula pode criar um momento de dipolo instantâneo. As interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido são conhecidas também como dipolo induzido, forças de dipolo induzido, forças de dispersão de Landau ou forças de Van der Waals, tá? Igual eu falei com vocês. A extremidade positiva desse dipolo atrai os elétrons da molécula da vizinha, na qual, por sua vez, também aparece um dipolo chamado de dipolo induzido. Isto é provocado pela primeira molécula. Esses dois dipolos, o instantâneo e o induzido, se atraem como no caso dos dipolos permanentes. A diferença é que essa situação dura apenas uma fração de segundo. As atrações desse tipo são mais fracas que as interações de dipolos permanentes. Então, o que acontece? Primeiro, para a gente formar, né, a gente tinha aquela situação, a primeira que eu expliquei, agora a gente vai ter a segunda. Então, o que a gente vai ter aqui? Um átomo de hélio. Então, esses elétrons, ele vai estar girando. Só que pode ser que em determinado momento os elétrons eles tendem a se concentrar em um determinado lado. Vamos supor aqui, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui, nesse momento o elétron concentrou mais do lado esquerdo do que o lado direito. Então houve um dipolo instantâneo. Por causa desse movimento de rotação, eles se concentraram por um determinado momento, né?
de um determinado lado, ficou mais de um lado. Então, nesse caso aqui, ele ficou mais desse lado. Então, gerou um dipolo instantâneo, ou seja, esse lado ficou negativo, esse ficou positivo, tá vendo? Foi instantâneo, foi assim, movimento de elétrons. Teve uma hora que os elétrons conseguiram ficar mais de um ladinho, o pessoal debandou, vamos falar assim, o pessoal debandou mais pro lado de lá. Então, os elétrons debandaram mais para um lado, então surgiu um dipolo ali, porque as cargas negativas ficaram concentradas naquele lado. Então, surgiu um dipolo induzido, negativo e positivo. Um dipolo instantâneo, né? Desculpa. E com isso, esse dipolo instantâneo gerou um dipolo induzido. Então, voltando aqui no slide, espera só um minutinho, vamos lá. Então, igual eu falei com vocês, ocorreu um dipolo instantâneo. Então, os elétrons, eles, né, cismaram de ficar mais de um lado. Então, tá vendo? Surgiu um dipolo instantâneo, foi um momentâneo. Como esse dipolo ele estava do lado de outra molécula, tá vendo aqui? Ó, ele estava do lado de outra molécula, ele gerou um dipolo induzido aqui. Então, essa formação de cargas aqui gerou a formação de cargas de quem estava do lado e assim por diante. Então, foi uma reação em cadeia, né? Vamos supor. Esse aqui ficou instantâneo e por ele estar perto do outro, ele fez o quê? Ele fez que os elétrons se repelissem para o lado, né, esquerdo, né, gerando um dipolo instantâneo, um dipolo induzido aqui. Então, por isso que a gente fala que esse tipo de interação é dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Então, aí a gente forma essa interação. Novamente, essa interação ela é momentânea e ela pode ser cessada a qualquer momento. Então, é muito fraco, tá? Então, toda vez que eu falar sobre dipolo induzido, ela é fraca, tá, gente? Então, olha só, gente, vou dar uma dica para vocês. Essa parte de questões de forças intermoleculares é muito importante, a gente tem que saber, tanto lá para a química orgânica, a gente vai ver isso novamente, como para a parte nessa parte aqui. Então, é bom a gente fazer exercício. Então, olha só, eu coloquei lá no Drive para vocês muitos exercícios, depois eu vou fazer um vídeo só para mostrar uns exercícios para vocês estarem fazendo essa semana a respeito da dipolo, tá? A respeito dessas interações. Então, quanto mais exercício a gente fizer desse tipo de matéria, de interações intermoleculares, melhor a gente vai ficando, a gente vai percebendo as coisas mais facilmente, tá? Então, o canal aqui é fazer muito exercício. Peguem exercício na internet, pode pegar o exercício que eu coloquei para vocês lá no Drive, tá? Se tiver dúvida, pode me enviar. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora para vocês, mas eu sempre dou um jeito de responder, tá? Então, faz bastante exercício. Tá lá no nosso Drive, a gente vai ter... lá no Drive, a gente tem... Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho, tá? Vou abrir aqui junto com vocês. Olha só, lá no Drive, aqui eu tô pegando aqui do meu computador. Mas lá no Drive vai ter uma pasta chamada Atividades Enem. Então, são folhas que eu preparei só com atividades do Enem. Então, tá vendo aqui? Questões Enem 3, a gente vai ter atividades de ligações químicas e interações intermoleculares. Então, essas questões aqui são todas de interações intermoleculares, tá vendo aqui, ó? Entre a glicerina e o polietileno de glicol, né? Que tipo de interação que é, tá? Aqui a gente fala, aqui é sobre propriedade dos compostos, das ligações, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Tenta fazer essa lista aqui, né? São só questões do Enem que mostram a respeito de ligações de interatômicos. São questões bastante interessantes, tá? Então, tentem fazer isso aí. Para na próxima aula eu gravar uma aula explicando essa lista para vocês, tá? Tem uma questão aqui que vocês não vão conseguir fazer, que é a parte da ligação, a restrição da regra do octeto. Eu ainda não expliquei para vocês, mas quem quiser dar uma lidinha lá no apostila pode ler, tá?
tentem fazer isso daí, tá? Que eu quero ver, eu nem vou gravar outro vídeo falando sobre essa lista, não. Como eu já tô mostrando aqui pra vocês, tentem fazer isso aí, tá? E, igual eu falei com vocês, podem pegar o exercício lá do Drive e fazer bastante exercício dessa parte aí, tá bom, gente? Então tá, desejo bons estudos para vocês, tá? E a gente se vê até a próxima aula, tá bom? Tchauzinho, até mais, bons estudos.